Vamos resolver o exercício 1.22 da lista 16. Nesse problema é dado, fala-se, né, que você tem uma substância radioativa e a quantidade dessa substância é dada pela variável A de t, né, a quantidade de uma substância radioativa num instante t. A taxa de variação dessa substância, o A' de t, ela é proporcional, né, à quantidade do material, essa informação do problema, né, e, portanto, você pode escrever, então, que a linha é uma constante vezes A de t, onde C, então, essa constante aqui de proporcionalidade aqui, né, tá? Então, é essa constante C. E pede-se para encontrar quem é A, né, em função de A0, né, e também que existe um número tal, né, tal que você tem A de t mais tal igual a A de t sobre 2. Esse tal, então, é que a gente chama de meia-vida. Então, vamos lá. A primeira coisa a observar, né, a primeira pergunta é quem é A de t? Bom, nós já sabemos do caso da exponencial, e até foi porque da importância da função exponencial, né, a gente viu que a função exponencial, né, e AKT, ela era tal que a sua derivada era proporcional a ela mesma, né, dependendo do caso do K. Se não tivesse, fosse só exponencial de t, a derivada é a própria exponencial. Então, nesse caso aqui, f' de t é k exponencial de k vezes t. Então, portanto, se eu tenho esse problema aqui, a de t, a linha de t é c vezes a de t, então, não tem dúvida, tá? Daqui a gente segue que a de t é uma constante, né, vezes a exponencial de c vezes t. Essa constante aqui, de fato, a gente tem, pode colocar essa constante, não é a mesma que essa aqui, vamos colocar aqui então K1, né, para a gente não confundir, tá, com essa, né, não é necessariamente a mesma, porque se eu coloco aqui uma outra constante aqui na frente, vamos colocar um A aqui, na hora, não devia ter colocado esse A aqui também, né, vamos colocar aqui um a zero. Então, na hora que eu derivo isso aqui, eu vou ter um a zero aqui na frente também. Então, eu posso ter uma constante aqui, k, também no problema. Então, pois bem, como a questão é como encontrar esse k aqui, né, e no caso aqui é muito simples, não basta tomar, por exemplo, t igual a zero, porque aí fica a de zero é igual a essa constante k, exponencial de zero, que é 1, então é o próprio k. Então, k é a quantidade da substância em t igual a zero. Então, a de t é igual a de zero exponencial de ct, onde c é essa constante de proporcionalidade. Então, essa é a primeira resposta, a primeira parte do problema. A segunda é saber mostrar que existe um número tal onde ele satisfaz, né, essa relação aqui, ó. Então, a de t mais tal, o que, que é? Essa expressão que a gente tem é a zero exponencial de c de t mais tal. E isso, então, é a zero exponencial de ct exponencial de c vezes tal. Aqui, a zero ct, aqui, opa, a de zero, isso é o próprio a de t. Então, é a de t exponencial de c vezes tal. Portanto, eu quero o quê? A gente quer que isso aqui seja igual a A de t sobre 2. Isso então é igual, como a gente está vendo aqui, exponencial de c vezes tal. Então, exponencial de c vezes tal é meio. Então, c vezes tal, logaritmo de meio, ou menos logaritmo de 2. Então, tal é menos ln de 2 sobre c. Ora, aqui é importante fazer uma observação. Veja, tal, né, é um tempo, então, também passando o tempo, né? A quantidade da substância cai pela metade, né? Isso aqui é positivo, tal tem que ser positivo. Então, para que isso aconteça, eu tenho que ter C negativo. Tá? Essa constante C ali tem que ser negativa. Então, o que nós podemos fazer agora é pegar, determinar C, sempre supondo tal positivo, e colocar de volta naquela expressão lá. Então, daqui claramente C é menos ln de 2 sobre tal, né? Então, A de t é A de zero e C é menos ln de 2, né? T
dividido por tal. Ou ainda, A0 e, vejam, eu posso colocar aqui menos T sobre tal, ln de 2. Só mudei aqui para a gente ver facilmente que isso é 2 menos T sobre tal. Definição da exponencial na base 2. Né? Então aqui fica muito claro o que a gente está fazendo. Né? Então, vamos escrevendo aqui, ó, T A0, 2 a menos T sobre tal. Então veja, A de T mais tal. O que acontece? Não, A de tal, né? Então vamos ter igual a zero aqui, né? Então de 0 mais tal, quer dizer, A de tal. Ele é E a menos, desculpa, A0, 2 a menos tal sobre tal, A0 sobre 2. Se eu considero A0, 2 tal, isso é A de 2 tal, é A0 e A menos 2 tal sobre tal. 2 aqui, me desculpe. Isso é A0, 2 ao quadrado sobre 4. Então, como vocês veem, cada vez que eu vou aumentando aqui tal, a quantidade da substância vai caindo pela metade em relação ao que tinha antes. Pois bem, então é isso.